Para começar a parte de introdução a hardware, né, o hardware do computador, vou mostrar aqui, eu vou fazer uma breve introdução, mostrando alguns componentes, parte externa, nome, só relembrando a vocês o que é cada parte. Primeiramente, isso aqui é um gabinete, não chamar de CPU, é um gabinete do tipo vertical. Aqui é o monitor CRT, né, que é o chamar monitor de CRT ou monitor de tubo, também está em desuso. Aqui teclado e mouse, essa é a parte externa do computador. Tem gente que acrescenta também estabilizador, acha que isso faz parte do computador, mas não, isso aí é o básico do computador pessoal, né? A personal computer. Esse aqui eu já tenho outro modelo, um gabinete horizontal, mas também é um gabinete, teclado e mouse. A única dificuldade desse aqui é que ele já é mais difícil de trabalhar, de montar, de organizar os fios, e geralmente é usado para modelos que já vêm de fábrica, né? Um fabricante como a Dell, HP já utiliza essas linhas, né? A vantagem é que ele economiza espaço e já serve até de suporte para o monitor. Aqui a comparação dos dois modelos, né? Já com o monitor em LCD e aqui o modelo Slim horizontal e vertical. Ele também funciona nessa posição. Não tenham medo também de botar o CD quando ele estiver nessa posição, que tem uns ganchinhos embaixo que segura o CD. E aqui alguns modelos de gabinetes, né? Esse aqui todos vertical, botei essa imagem só para facilitar. Esse aqui, aliás, horizontal. Esses modelos aqui, normal, grande, antigamente ainda se usava muito assim, esses grandão, mesmo horizontal. E esse aqui é os verticais, né? Nesse modelo aqui vertical eu tenho um mini torre com 3 baias, que já é o mais usado do dia. Antigamente também tinha isso com várias torres, muito usado na época que o pessoal estava fabricando CD em casa, né, para não dizer outras palavras. E tem aqui o mais usado para servidor. Eu tenho até um desses no laboratório, que tiver a oportunidade de mostrar para vocês. Claro, quanto maior, mais fácil facilita a montagem, né? Mas também não precisa ser tão grande, porque também tem um espaço que ele vai ocupar. E esse aqui, os que o pessoal chama de case mod, né? Geralmente um que tem a lateral transparente, às vezes o local da fonte não é em cima, a fonte vem embaixo, tem mais opções de cooler para ventilação extra, tem essa tampa aqui que esconde, né? Deixa mais discreta a entrada, os drives de CD. Então tem esse aqui case mod, são mais caros, né? Ele também tem iluminação e outras coisas. Depende muito do que o cliente quer, né? Claro que quanto mais cheio de coisas, mais caro ele vai ser, né? Isso aqui novamente, né, frisando que o pessoal chama o gabinete de CPU, mas não é, o CPU é o processador. Então isso aqui é o gabinete, não é CPU. Mas isso é bom a gente saber, até porque se alguém estiver falando, eu tenho uma CPU para dar uma olhada, aí você diz, mas processador não tem o que olhar. Mas aí você já imagina que o cliente pode estar falando do gabinete, tá? Gabinete, kit multimídia aqui, ó, com 4 caixinhas, quer dizer, 4.1, que acredito que também é o subwoofer e tal, monitor LCD, teclado e mouse. Monitores convencionais, na época hoje já está em desuso, mas eu gosto de mostrar para vocês entenderem como começou essa tecnologia, como começou a ser feita a formação da imagem, né? Digo que eles tinham uma durabilidade incrível, dura muito mais que esses LCD de hoje, também consumia bastante energia, né? O consumo chegava a ser 70% a mais de potência para os primeiros de LCD, né? Em relação ao LCD. Se você comparar ao LED, dá um consumo ainda maior. Acho que do LCD para o LED tinha 30% a mais no LCD, né? O LED ainda é mais econômico.
Então não dá pra gente dizer que é uma economia de 100%, que essa soma não é direta, mas dá pra fazer esses cálculos aí para quem tiver curiosidade. Mas vou mostrar a vocês como funcionava esse aqui, até para vocês entenderem da evolução, né? O feixe de elétrons passava por esse tubo aqui, e esse tubo guiava cada feixe num desses pontinhos, fazendo essa varredura, completando a imagem nesse sentido. Ia até aqui, apagava, ligava de novo, preenchia, apagava. Isso numa frequência, para um bom monitor, de 75 Hz. Que isso quer dizer 75 vezes por segundo. Eu preenchia essa tela toda vez 75 vezes em 1 segundo. Então você não notava. Mas você já deve ter notado que quando se filmava aqui esses monitores, né, em filmes, quando mostra lá a câmera filmando, você via a imagem passando, meio que borrada, né? Meio que ondulada. Então tinha toda essa formação da imagem. A qualidade muito boa, mas tanto consumia muita energia, como era pesado. E era bem resistente. Hoje, se você der uma pancadinha no LCD, você já deve ter visto um trincado, algumas listras com defeito. Isso aqui caía com essa tela para o chão e suportava a queda, né? Tinha também um problema, que era a questão do magnetismo, mas na frente eu mostro. Mostrando, se você passasse um ímã na frente da tela, deixava ela toda borrada, dá para ver aí, e ficava manchado, embora essa cor de tela não ajuda muito. E tinha como também desmagnetizar. Você ia no menu, procurava tudo aqui direitinho, um local onde tinha desmagnetizar, e quando você apertava, ele voltava com o normal. Internamente era essa placa que a gente tinha, do monitor de tubo. Então isso aqui é bem complexo, tem que ter um bom conhecimento de eletrônica, né? Tem essa aqui a parte inicial. Veja que tem um botão de liga, né? É o botão de liga. Essa parte aqui inicial a gente chamava de fonte. Isso tudo numa placa só, né? A fonte, pegava 220, 230 e fazia a saída de tensão que precisava. Aqui a parte de processamento de imagem, né? Parte de processamento de vídeo, de imagem e tal. Aqui os mostradores, LEDs frontal, botões aqui. E essa aqui é a parte de alta tensão, para gerar o campo que vai atrair os elétrons e formar a imagem. Então essa aqui é a parte que tinha um perigo, né? Porque nesse componente aqui, né, chamado de flyback, na verdade flyback é o nome de um conversor que gera uma tensão muito alta, chamada até de mate, né? De muito, é até redundante assim, né? Chamar muito alta tensão. Muito alta tensão. Então tinha um risco muito grande. Isso aqui era na faixa de 18.000 volts, 25.000 volts, né? Quanto melhor a imagem, maior era a tensão, né? Então na faixa de 25 kV. Era muito arriscado. Tinha um risco muito grande de matar o usuário. O usuário não. O técnico que estava mexendo, se fosse descuidado, né? Mostra aqui mais alguns componentes, né? Ó, ele fala aqui, o flyback. Aqui os capacitores que fazia a varredura horizontal ou vertical. Os circuitos e osciladores. Isso é uma vista da mesma placa, só que do outro lado, né? A fonte aqui no caso está desse lado, a fonte. E esse aqui é o tubo por dentro. Aqui outra imagem. A mesma, só que mostrando os componentes, né? A parte de tensão, de alimentação. Isso tudo aqui é só filtro de linha. Toda essa parte aqui, ou quase toda. Isso aqui é só filtro para tirar ruído e tal. Inclusive até eu uso em algumas sucata dessa para transformar em filtro de linha para computador. Esse aqui é a parte, não sei se dá para ver direitinho, mas é a parte que conectava atrás do tubo, né, onde ia ter as imagens, né, o soquetezinho do tubo, que saía para a imagem. Outro cabozinho aqui que a gente chamava o cabo da chupeta, é o que ia para o tubo para gerar alta tensão, né? Tá aqui, ó, o flyback. Então tinha ajuste de foco aqui, ajuste de brilho. Além do ajuste que tinha para o usuário, tem esse ajuste para o técnico, né? Quando instalava um novo ou de fábrica. Mas ainda bem que inventaram esse DLCD, né? O DLCD ainda tem uma tensão alta, não tão alta, na faixa dos 750, 800 volts, para alimentar a lâmpada, né? Mais na frente a gente vê aí o esquema e vai ver que tem uma lâmpadazinha para fazer o brilho atrás. Então o LCD trouxe essa imagem mais nítida,
Mas o outro, se você notar um do lado do outro, um de tubo e um do LCD, ainda vai ver que o de tubo tinha uma imagem mais brilhante, né? Que e tem a possibilidade de criar o preto. No LCD vocês vão ver que não tem preto. Se vocês olhar bem, vocês vão ter um cinza escuro, mas não tem preto. Então o monitor LCD funciona assim. Ele tem que ter uma luz traseira, né? A gente chama aqui backlight, que no caso do LCD é como se fosse uma lâmpadazinha fluorescente. É uma lâmpadazinha fluorescente fininha que fica aqui. Aí eu tenho vários prismas que vai ajudar a espalhar essa luz para ela ficar homogênea, porque senão ficaria claro só numa parte de cima da tela. Aí eu tenho transistores, aqui são transistores que funcionam como filtro. Então, se for para mostrar uma cor escura, ele vai filtrar o máximo possível. Então, vai chegar próximo do preto. Mas vocês vão conseguir notar que no LCD você não tem o preto, nem no LCD nem no LED. A diferença do LCD para o LED é só quem acende atrás. No LCD é uma fluorescente. E no LED, no monitor LED, é um LED, próprio LED quem faz essa luz traseira, né? E esses filtros aqui também tem transistores com filtro de cor. Então eu posso pegar essa luz e filtrar ela para sair só vermelho, só verde, só preto. E vocês vão ver que vai formando a cor, né? Mais na frente tem imagem que mostra isso. Então eu tenho um número limitado de cores, mas o meu número limitado de combinações, já que eu tenho, digamos, o vermelho, né? Red, green e o blue. Por isso que se chama RGB, o padrão. Eu consigo botar aqui para cada uma dessas cores, né, um limite de 256 tons de vermelho, 256 tons de verde e 256 tons de azul. Por isso que a quantidade de cores que eu consigo produzir são essas, para cada pixel, né? Isso é para cada pixel. Não sei se dá para você olhar aqui que tem uns pontos, mas imagina aqui, ó, aqui um ponto vermelho, verde e azul. Isso aqui forma um pixel. Na verdade eu chamo esse ponto que só pode ter uma cor de subpixel, né? Não vi essa definição em canto nenhum, mas nas minhas aulas de manutenção de hardware a gente chama assim de subpixel, né? Cada um tracinho desse aqui que é uma cor é um subpixel. Os três cores, né? A red, o green e o blue formam o pixel, né? O RGB é quem forma o pixel. Então a gente vê aqui no zoom de uma imagem, ó, uma tela que tem que estar um verde escuro. Veja que ela tem os pontinhos verdes e os outros pontos estão apagados. Onde eu tenho que fazer a seta do mouse que é branca, veja que o branco ele faz o quê? São as três cores juntas. O red, o green e o blue junto forma o branco. E aqui eu já tenho um tom vermelho, mas ainda tem um pouquinho das outras cores. Então dá um vermelho puxado para outro tom, não vermelho puro. Se fosse vermelho puro, era só o vermelho aqui. Então é assim que é formado, né? Cada grupo aqui de 3 pontos é quem é um pixel, né? Isso aqui é que é o pixel. Não dá nem para escrever aqui, vocês não vão ver com essa cor de caneta não. E esse pontinho aqui único eu chamo de subpixel. Ele junto não consegue formar todas as cores, só forma todos os tons, 255 tons de verde, né? 255 porque um dos tons é o preto, né? É a falta de cor. Esse aqui eu tenho as telas, né? Mostrando como é feito o brilho, né? A cor é feita por cada um desses tons, aqui na lateral. E o brilho, se eu vou deixar esse vermelho mais claro ou mais escuro, vai ser a inclinação, o ângulo que vai magnetizar esse filtro. Então se eu deixar passar totalmente, então vai ser um vermelho bem claro. Se eu deixar bem coberto, vai ser um vermelho bem escuro. Se eu conseguir deixar totalmente coberto, né, isso aqui são transistores que faz esse filtro, né, se eu deixar totalmente coberto, ele fica preto. Então tem essa camadazinha aqui, muito fina, muito frágil, por isso que esses monitores são bastante frágeis. E ele controla aqui. Essa parte aqui de circuito controla as colunas e essa parte aqui do circuito controla as linhas. Com isso consigo fazer as cores.
E atrás de tudo isso, da parte do filtro de cor, que isso aqui não gera cor nenhuma, são só filtros de luz, eu tenho uma tela toda branca. Aqui, ó, a lâmpadazinha que eu falei, que é tipo um fluorescente, fininha. Alguns modelos tem só um, outros modelos melhores tem dois. Já vi modelo também com 4, um em cima, embaixo e outros aqui na lateral. E ele faz com que esse brilho espalhe o mais homogêneo possível, né? Porque se ficar brilhoso mais de um lado, você vai notar a tela mais escura de um lado. Inclusive pode ser uma característica de um defeito de uma das lâmpadas dessa, né? Se for LCD, né? Isso aqui é um monitor LCD. A diferença do LCD para o LED é só que essa luz atrás, né? O backlight vai ser feito por lâmpadas LED, diodos emissor de luz, né? Branquinho. E tem uma vantagem que dá para controlar o brilho, né? Que na lâmpada fluorescente você não tem controle do brilho. No LED você tem como controlar o brilhozinho, deixar um pouquinho mais claro ou mais escuro. Nessa imagem aqui que eu fiz no laboratório, eu consigo mostrar a vocês uma tela funcionando, tudo ok, só que sem a parte dos filtros, ou a parte do prisma de brilho. Eu estou só com a parte de filtro. Então eu estou usando a própria luz da sala, e vocês como vendo na imagem aqui, meio translúcida, né? Dá para ver ainda o desenho da cerâmica da sala e a tela. Na época eu até tentei montar um monitor assim para ficar mostrando nas aulas, mas 2 vezes que os alunos mexeram, rasgaram esse cabozinho aqui que é muito frágil. Então acabou esse cabo aqui, já era, perdeu a tela, né? E esse aqui é o cabozinho que a gente chama que é o que vai para a placa-mãe. Eu chamo de cabo flat. Geralmente quando você tem um computador que fica abrindo e fechando, e quando está abrindo a imagem fica ruim, às vezes vai, às vezes volta, o problema pode ser nesse cabozinho flat aqui, que é entre o monitor e a placa-mãe. Caso a telinha do monitor tenha um pouquinho mais de peça, não é assim não, do jeito que está. Aqui mostra aqui como é um monitor desses que a gente usa em casa, né? Tem aqui a tela, essa aqui a tela está completa com os filtros, com backlight. E hoje o monitor da LCD, ao invés daquele monte de peça que tinha no monitor de tubo, é dividido em 3 placas. A placa de fonte, a placa principal, às vezes chamada até de placa-mãe, porque tem processador aqui e tudo, processador de gráfico, entrada de vídeo, saída de vídeo, e tem a tela em si. A tela em si é essa peça aqui. Não sei se dá pra ver aqui ela todinha. Essa parte metálica. Ela fica protegida, né? Não é tão frágil assim. Porque se for só do jeito que estava na imagem que eu mostrei anterior, é muito frágil, né? Então isso aqui é a tela. Só essas 3 peças. Se der defeito aqui nessa placa da fonte, às vezes ainda dá para consertar. Essa aqui eu sei que é uma de LCD, porque eu estou vendo aqui a saída de alta tensão. Então essa saída de alta tensão, e sei que são 2 lâmpadas, né? Porque tem uma saída aqui e tem outra saída aqui. Então já sei que elas são 2 lâmpadas. Provavelmente uma lâmpada aqui e outra lâmpadazinha aqui. Só olhando para essa placa dá para saber isso, né? E também tem kit multimídia. Nesse monitor também tem o sonzinho para poder ligar. Então vai ter um cabo VGA e um cabo de áudio, ou o próprio cabo do HDMI, né? Que transmite vídeo e áudio. Então só olhando para essa placa dá para saber essas informações. Isso é uma manutenção mais avançada, né? A gente já chama manutenção de hardware, para quem tem que ter um bom domínio de eletrônica. Até porque também tem risco. Esses componentes aqui, que são capacitores, esses capacitores eles ficam carregados, mesmo depois que você tira da tomada, principalmente quando está com defeito no circuito. Então ficam carregados na faixa de 250 volts, corrente contínua, né? Que ele é depois do retificador. Aqui, depois que você liga o circuito, aqui tem um risco, né? Tem na faixa de uns 750 volts. Essa parte aqui que vai para a lâmpada tem 750 volts. Então tem muito risco. Pode estar, se o monitor for velho, está vazando também essa tensão. Então eu falo, dou até algumas dicas, mas é só para fazer manutenção aqui quem tem um bom domínio da eletrônica e dessa manutenção da eletricidade, né? Continuando os hardwares, vem também o teclado. Você já conhece, já utiliza no dia a dia, tem diversas formas, diversos layouts, mas quero mostrar ele agora por dentro, que a gente acha que ele é um hardware simples, mas ele é um pouquinho complexo, ó. Ele tem um chipzinho que faz um processamento básico, tudo isso aqui para poder sair na USB, né? Isso aqui é que sai no padrão USB ou qualquer outro padrão lá pelo PS/2, mas sai 4 fios, geralmente 2 de alimentação, né? Digamos que seja aqui o mais e o menos, e 2 de dados, né? Mais e menos data.
E aqui eu tenho as membranas. Uma membrana composta praticamente por linhas, não sei se dá para vocês notar aí, e a outra por colunas. E essa membranazinha aqui, que ela faz com que essa não toque nessa, só quando você apertar a tecla. Quando você apertar a tecla, essa aqui faz o contato com essa. Então o processador, esse processadorzinho recebe essa informação e diz: a linha 1 com linha 1 com a coluna A, imaginando tipo Excel, né? Linha 1 com a coluna A é a letra Q. A linha 2, né? A linha 1 ainda, né? Com a letra B é a letra W. A linha 2 com a coluna A é a letra A. E por aí vai. Ele pega essas informações, compila tudinho e transmite elas só por 2 fios. 2 fios, porque os outros 2 são para alimentação do teclado. Isso é um teclado básico. A gente acha que é simples todo, mas veja que tem todo esse processo. Outro também que é bem complexo é o mouse. Hoje em dia, no início a gente nem usava mouse em computadores, hoje em dia ninguém consegue usar o computador sem mouse. Claro que tem aqueles mousepad de notebook, mas até eles mesmo a gente sente falta de um mouse mesmo para poder trabalhar. Então também vou mostrar a vocês. Tinha o de bolinha, que o de bolinha trabalhava com 2 engrenagens rodando para um lado e para o outro, bem complexo. Mas hoje em dia o mais utilizado são os mouse óticos. Então o mouse ótico é composto de um LED geralmente vermelho, até pelo comprimento de onda e tal, mas poderia ser outras cores, mais próximo do amarelo também funcionaria. E eu tenho aqui uma câmerazinha simples, mas é uma câmera. Então essa câmera ela filma esse local aqui e ela analisa se esse local está se deslocando para cá, ou se está deslocando para cima ou para baixo. Então com esse deslocamento ele interpreta e manda para que lado você quer se mover o mouse. Além disso tem também os botõezinhos, né? O botão da direita, da esquerda, tem um botão aqui central e tem também o giro que também mostra para um lado e para o outro. Então é um hardwarezinho barato, mas bem complexo e com bastante coisa, né? Outro periférico também útil é a impressora, né? Tem impressora dos mais diversos tipos. Essa aqui são modelos já de tinta, tem umas que escaneiam também, outras que só imprimem. E a impressora funciona assim. Eu tenho um carrinho, né? Um carro aqui que pega esses cartuchos, faz esse movimento na horizontal e ele escreve uma linha só fazendo traços e pontos. Quando ele faz a segunda linha, aí ele vai formando a imagem. Até que, digamos, você tenha uma letra. Vamos fazer a grosso modo a letra A. Ele vai, primeira linha pinta só aqui, da segunda pinta aqui e aqui, aqui e aqui. Na terceira aqui ele faz completa, e aqui pinta aqui e aqui, e por aí vai, até formar a letra A. Os cartuchos vai passando para um lado e para o outro, e vai jorrando 30 por microcapilares que tem aqui. Esse princípio pode ser por temperatura, que é o mais comum, né, das impressoras HP, ou por pressão. Tem uns que usam um piezoelétrico que ativa essa pressão e joga essa tinta também, que é o da Epson, né? HP usa temperatura e a Epson usa pressão. O movimento nesse sentido aqui é feito pelo papel. Esses rolinhos vão girando, né, e vai fazendo com que o papel saia. Então vai fazendo esse movimento aqui, do sentido para cá. Esse movimento na horizontal é o que o cartucho que faz. Então parece hoje simples também, mas as primeiras impressoras é bem complexo isso aqui, né? E aqui o local para descansar o cartucho e para fazer a limpeza do cartucho. O princípio de cores já é diferente, né? O monitor funcionava com RGB, né? O monitor era RGB. Já as impressoras usam esse princípio aqui. Usam o CMYK. C de ciano, M de magenta, Y de yellow e o K vem de K-color, que é o preto. Então, lá se eu juntasse as 3 cores, se eu juntasse tudo isso aqui, eu gerava o branco. A soma, né, das 3.
gera o branco. Já aqui, se eu pegar essas três, o ciano, o magenta e o amarelo, se juntar tudo isso aqui, eu formo o preto. Por isso que a impressora funciona só com cartucho colorido, mas não é bom porque ela vai gastar 3 vezes mais tinta do que se ela tiver o cartucho preto. Que ela usaria só um pingo, aqui ela vai usando, digamos, 3 pingos para poder fazer o que um pingo de preto faria. Mas ela tem a capacidade de fazer isso, né? Existem outros padrões de cores, né? Mas o padrão básico, esse aqui é o de monitor. E esse aqui é o de impressoras. Gosto de mostrar aqui essa variedade de padrões porque uma vez eu fui numa loja que fabricava tinta e cheguei lá e imaginei que eles só teriam essas 3 cores. Só teriam aqui o ciano, o amarelo e o magenta, e no máximo um preto para mudar o tom, né, para fazer a cor mais escura ou mais clara. Mas aí cheguei lá, tinha outra variedade de potes de tinta, né? Então existem outros padrões de cores, né? Esses dois aqui é só o de impressoras e o de monitores. A impressora laser, ela já usa um método diferente, é bem mais complexo a sua escrita, né? Vou explicar superficialmente, quem tiver mais interesse lê algum material adicional. Mas ela tem um rolo, nesse rolo passa um laser nele. Esse rolo usa muito a questão da eletricidade estática, né? Então nesse rolo vai ser carregada através de eletricidade estática, né? Tem uns pontozinhos de alta tensão. E o laser vai fazer com que seja escrito, mas invisivelmente, né? Onde bate o laser é como se ele escrevesse a letra ali. E depois desse rolo ele vai passar pelo toner. No caso, como a impressora jato de tinta usa tinta, a tinta da laser é o toner. Esse toner vai colar apenas onde o laser passou. O laser passou é onde ele vai ficar colado no rolo. E o excesso, né, onde não foi colado, vai cair no local para ser descartado. Depois que essas letras ficarem aqui nesse rolo escrita, ela vai ser passada para o papel. O papel também vai estar eletrizado, só que uma carga maior que a desse cilindro e oposta. Então vai fazer com que essas letrazinhas que estão aqui venha para o papel. A letra vai lá e é depositada no papel. Ela ainda não está colada nesse ponto, ela só está jogada lá. Então eu pego lá o laser, vou lá, escrevo no rolo, depois o rolo passa pelo toner, depois o toner joga isso aqui para o papel, né? O toner está com uma polaridade, o cilindro está com outra, então é atraído. Depois o cilindro está com uma polaridade, o papel já está com outra. Sempre uma carga maior no seguinte, né? A do rolo maior do que a do toner, a do papel maior do que a do cilindro. E quando passa aqui para a letra, ela não está colada ainda, ela só foi jogada aqui em cima. Aí tem o fusor. A gente chama de fusor. É um rolozinho quente, por isso que o papel na impressão a laser sai quente. Esse fusor vai como se fosse engomar. Na hora que ele aquece essa tinta no papel, ele faz com que ela fique colada. Então sai aqui, ó, o papelzinho da bandeja. Geralmente laser é utilizada para quando você quer imprimir várias coisas. Esse papel vem, passa por aqui, ele já se eletriza nesse caminho. Aqui o rolo, né, que fica sendo escrito. Depois de escrito, ele junta com o toner passa aqui para o papel que está eletrizado, e quando volta aqui, esse aqui é como se fosse um apagador. Ele neutraliza as cargas que sobraram ainda, para poder ficar tudo limpinho aqui e voltar a ser escrito novamente, né? Esse aqui é tipo uma escova para limpar o que sobrou. Esse aqui é o que neutraliza o toner, né, para não ficar cobrindo uma letra em cima da outra. Depois que as letras estão aqui, ó, veja que isso aqui tem que estar na horizontal, porque se virar aqui a letra cairia, ou se você passar a mão borraria. Aí aqui passa pelo fusor, o fusor é quem faz ela fixar. Depois daqui a impressão está pronta, vai ser só mexer aqui para jogar. Geralmente as impressoras lasers maiores têm essa mais engrenagem aqui para poder fazer com que o papel voltasse para cá e imprimir no verso. Então ela tem um método, vai para cá e o papel vem e volta para fazer a impressão frente e verso. Outro periférico também é o scanner, que ele joga uma luz e capta a imagem que tem lá no arquivo, né? Seja uma foto, seja texto. Hoje em dia em desuso, o pessoal usa mais a multifuncional quando quer um scanner, que já é impressora com o scanner.
Temos também os joysticks dos mais diversos tipos e modelos próprio para a necessidade, né, do usuário. A maioria desses periféricos hoje são USB, inclusive a impressora também é USB, o scanner também é USB. As impressoras laser estão vindo já USB. Algumas vêm até com a ligação para a rede para poder você operar remotamente, principalmente a laser, até porque é uma impressora laser, uma impressora que imprime muito. Não faz sentido, digamos, num local público ter em cada setor uma. Seria para um vão de setor, para um andar, por exemplo, para uma partição daquele órgão, né? Kit multimídia também é um periférico, a saídazinha de som. Geralmente o padrão são duas caixas, né? Que aí você tem a saída 2.0. Aí existe uns um pouquinho melhor que tem as duas caixas com mais o subwoofer. Aí você já tem quando você tem as duas caixas mais o subwoofer, você chama de 2.1. Esse aqui que eu tenho as caixas frontais, por exemplo, e as caixas traseiras, né? A gente chama aqui de back, fazer em inglês. Você já tem um sistema, e mais o subwoofer, né? Subwoofer. Você tem um sistema 4.1 nesse aqui, né? Que tem as duas caixinhas da frente. Digamos que o usuário fica aqui, ó. Tem as duas caixinhas da frente, as duas caixas de trás para fazer aquele efeito 3D, né? Com o som poder viajar entre as caixas. E mais o subwoofer que pode ficar em qualquer lugar, já que a frequência dele é uma frequência mais baixa de som. Ele pode ficar em qualquer lugar. Então, hoje nem tanto que o pessoal já vem não usa tanto isso, mas no início, quando saiu logo no computador, a gente já era contratado para montar um sistema desse, montar tipo um cinema em casa, uma ambientação de som, por exemplo. Aqui eu mostro os conectores traseiros. Esse aqui ainda é do modelo que tinha o PS2 para mouse e para teclado. Hoje já vem híbrido os dois, né, num só, ou nem vem mais, já se usa tudo na USB. Aqui tem as USBs. Eu gosto de mostrar essa imagem, deve mostrar como é o antigo, para quando vocês virem um dia não se assustarem, né? Essa aqui é paralela, muito usada para scanner. Essa aqui MIDI era para joystick. Hoje tudo isso aqui vai na USB. Scanner vai na USB, o MIDI vai na USB. Tem aqui a serial. Tinha outra aqui que não era serial, era VGA. Você notava a diferença porque ela tinha mais pinos, né? Essa aqui é serial também. A VGA são assim, ó. Essa aqui, os pinos que a gente chama quando o pino é para fora, é pino macho. Essas duas aqui, essa aqui é fêmea. E o VGA também é fêmea, né? Então, esse aqui é que é o do vídeo, é o vídeo off-board. E esse aqui é do som. O verde, como já mostrei lá na parte de interconexão, né? É a saída de áudio, azul. Esse aqui é a saída de áudio, esse aqui é a entrada de áudio e aqui microfone. Então tem também essas ligações. É importante o técnico saber montar isso, que ele pode pegar um cliente que não sabe montar nada, só quer usar o computador e solicitar essa montagem, né? Então já é uma oportunidade ou de agradar o cliente ou de ganhar alguma quantia a mais, né? Aqui as entradas de energia. Tinha antigamente nas fontes essa a entrada, né? Aqui é onde você liga o cabo que vai na tomada. E tinha uma tomadinha de saída que você ligar alguma coisa mais fraca, tipo um impressor e tal. Aí você ligava um monitor de tubo, ficava um aquecimento aqui dentro, sobrecarregado. Então, a tendência das fontes mais novas é não vir mais com esse conector. E tem aqui a chavezinha 110/220. Vou logo lembrando a vocês que se tiver dúvida de qual é a tensão do cliente, use sempre 220. Porque o que acontece se você tiver 220 e ligar no 110? Só não funciona. Mas se você tiver 110 e ligar no 220, queima. Queima a fonte e pode, dependendo do tipo da fonte, se for ruim, pode até queimar a placa-mãe. Nesse caso aqui, só não funciona. De 220 a 110. Então, às vezes, todo computador meu veio para manutenção. Eu não sei como é a casa do cliente, eu já entrego em 220. Aí o cliente fala: ei, o computador não está funcionando não. Você disse que a gente, eu digo: olha a tomada atrás. Qual que você usa? É direto na tomada? É estabilizador? Isso quando não tem condições de ir na casa do cliente, é claro, né? Aí eu digo: passe para 110.
Mas se eu mandar já em 110 e chega lá e ele usar na tomada, é batata. Ele vai queimar e vai dizer que foi você. Foi você que já entregou para queimar. O cliente é danado. Outras conexões traseiras são essas daqui, né? Se eu tiver placas de expansão, eu posso ter várias conexões. E aqui nesse lado a gente tem uma visão geral do interior do gabinete. Tem aqui como um todo a placa-mãe, né? Tudo isso aqui é a placa-mãe. Tem aqui a placa de vídeo especificamente. Aqui fica o processador. Eu vou reconhecer onde fica o processador porque vai ter uma ventoinha lá para ventilar ele. Os HDs ficam aqui. HD, drive de disquete. Aqui fica o drive de CD, DVD e tal. Aqui fica a fonte. E aqui os cabos da fonte que saem para alimentar tudo isso. Na sequência eu quero mostrar a vocês o gabinete interno e as principais entradas dele, né? O gabinete, quanto maior, mais fácil de montar. Então as dicas que eu já posso apresentar aqui são as entradas de ar. Sempre que eu tiver uma ventoinha na frente do gabinete, isso aqui é entrada. Entrada de ar. Mas o ideal é a gente começar, quando o computador está mais quente, a gente quer botar, é começar por esses daqui, que são as saídas de ar. Naturalmente, a própria fonte ela já puxa o ar. Qual a tendência do ar quente? O ar quente, a tendência dele é subir. Então tem umas brechinhas aqui na fonte, ela já expulsa, que aqui também vai expulsar o ar, né? Expulsar o ar quente. E quando ele expulsa o ar quente, claro, alguma coisa tem que ocupar. Então por essas brechas já vai entrar um ar menos quente para poder refrigerar a placa, né? Quando isso não é suficiente, e além do cooler, né, do processador, aí eu acrescento esses aqui. Um desses já é suficiente para poder retirar esse calor e forçar mais a entrada de ar natural, né? Entrada natural. Se isso não for suficiente, aí sim é que eu acrescento uma entrada de ar forçada, né? Que é esse coolerzinho aqui na entrada. Então esse tem que ficar de olho nos coolers se ele está apontando a seta para o lado certo, né? Para expulsar. Se eu ficar jogando ar demais para dentro, eu vou jogar também mais poeira ou maresia e tem risco de danificar mais cedo. E também se eu tirar demais o ar quente, né? Usar todos esses três e não usar nenhum para pôr o ar para dentro, eu posso fazer com que eu crie quase um vácuo. E se eu criar um vácuo, você sabe que o calor não dissipa no vácuo. Aconteceu já isso com a máquina. Botei um cooler grande demais, tirando o calor e não deixei o ar entrar. E criou um vácuo e terminou aquecendo mais do que antes desse exaustor, né? Aqui, falando já dos componentes específicos, tem a fonte, né? Com seus cabozinhos, mas na parte de montagem a gente vai ver com detalhe como é que monta com esses cabos, né? Aqui tem a mudança de tensão, né, que eu tenho que escolher sempre antes de ligar. Isso é primordial, olhar sempre se é 110, se é 220, às vezes tem 110, 130, 140, mas isso é a mesma faixa. Chavezinha de liga e desliga. Acontece muito usuário às vezes de ligar essa chave quando não tem o costume e dizer que o computador não liga e não sabe por quê. E assim, todo mundo que trabalha com informática, esse aqui tem até dois cooler extra, né? Tem um que vai puxar do gabinete para cá e o ar vai passar aqui dentro, esfriar e jogar para fora do gabinete. Mas voltando aqui, né? Tem até uma lenda que a gente diz que todo mundo que trabalha com manutenção um dia vai queimar uma fonte, porque vai ligar, deixar ela em 110 e ligar em 220. Isso só vai acabar no dia que todas as fontes forem automáticas. Até lá, essa lenda permanece. Placa-mãe, a gente já viu lá na parte de interconexão, a placa-mãe com seus conectores traseiros e tal, local do CPU, por aí vai. Não precisa entrar em muito detalhe aqui. Processador, que dependendo da placa-mãe, tem que saber se o socket daqui é compatível com a placa-mãe, então os mais diversos tipos. Os mais antigos tinham os pinos no processador, não sei se dá para notar aqui que tem uns pinozinhos. Os mais novos, esses pinos são na placa-mãe, então aqui você vê só um pontinho de contato. Mais na frente também a gente vai ver os cuidados que tem que ter com a eletricidade estática e como tocar nesse componente. O que eu posso adiantar de cara é que não toque, porque tanto tem o risco de oxidar como de queimar com a estática. Os módulos de memória, esse aqui é um módulo bem antigo, né? Que ainda tinha dois conectores aqui, esse aqui é um DIN.
Os DDR só tem esse aqui central e dependendo do DDR1, 2 ou 3 ele muda de lugar. Aqui as placas de expansão, essa aqui é uma placa de vídeo antigona, ainda do slot AGP, mas é que quando você quer um vídeo extra, quer alguma coisa extra, usa lá nos slots de expansão. Placa de som de expansão também, né? Quando você não tinha som na placa ou quando tinha um som simples e queria botar um som 5.1, essa placa aqui permitia essa opção de som 5.1, né? Aqui tinha a saída da frontal, aqui era a saída central mais subwoofer, se eu não me engano. Essa aqui era a saída traseira e aqui a entrada de áudio e microfone. Aqui é uma placa de modem, né, quando a gente fazia conexão na internet pela linha telefônica. Também tinha a opção de configurar o computador para funcionar como um fax, se você tivesse uma placa dessa de modem. Essa outra placa, embora parecida, tem uma conexão um pouquinho maior. Essa conexão aqui é para ligar os cabos, né, com o conector RJ45, que é o conector de rede. Normalmente vem on-board, mas se caso de defeito você tem a opção de usar ela aqui, né? Esse aqui é um conector PCI que tem até nas placas de hoje. Então tem essa opção também de usar externo, ou se precisar de mais de uma placa de rede, seja lá por qual for o motivo, também tem essa opção de instalar essas placas. O HD, ou disco rígido, ou insert, sei lá como for o nome for, que estão sendo aos poucos substituído pelo SSD, mas é importante para você armazenar o sistema operacional, armazenar seus arquivos, dados, tudo nele. Os drives de CD, de DVD, que eu já vim falando para vocês, que está cada vez mais em desuso. E tem até um videozinho para mostrar aqui como funciona o laser de DVD e Blu-ray. Mostra aqui a bandeja entrando, né? E depois o laser acendendo. Nunca olhe para esse laser. Esse laser aqui foi filmado, a gente está olhando para a imagem do laser, não é direto para o laser. Eu tenho dois lasers, que era um leitor de Blu-ray. Eu tenho um laser para azul, que era o do Blu-ray, esse que vocês viram acender, e tem um vermelhinho que é o do DVD. Mas nunca olhe diretamente para essa luz, que essa luz pode cegar. Vai danificar a sua visão. E para interconectar todos esses componentes dentro da placa-mãe, né, do gabinete, na placa-mãe, tem diversos cabos, né? Cabos do tipo IDE para ligar o drive de CD, drive de DVD, o HD na placa-mãe. Tem os cabos para ligar os USBs frontais, também tem desses cabos para ligar o LED frontal, né? Isso aqui para toda a parte frontal. Inclusive, a USB mais nova já usa esse conector aqui para facilitar a vida, né? Que antes você tem que ter um cuidado nessa conexão. Esse aqui já tem um dentezinho que facilita a conexão. E os HDs e drive de CD mais novos já utiliza essa conexão aqui. Essa aqui é a da fonte. E essa aqui é do HD ou do DVD. Do jeito que essa aqui é IDE, essa aqui é a que a gente chama de SATA. O cabozinho SATA são esses dois modelos aqui. Tem também as conexões traseiras. Às vezes eu uso essa conexão traseira quando eu quero montar alguma coisa que já tem na placa-mãe, né? Um USB que já tem na placa-mãe, eu quero um USB a mais. A porta MIDI também. Vem também, quando eu compro a placa-mãe, vem os espelhos, né? Tem que ter muito cuidado quando for usar esses espelhos, porque eles são bem cortantes, tanto ele como o local que ele vai é cortante. Então aviso. E cada placa-mãe tem isso, né? Cada placa-mãe tem um modelo de espelho para fechar a traseira. Então na parte de montagem a gente vai ver esses cabos, essas conexões com mais detalhe. Sempre eu deixo no final aqui uma bibliografia, né, para quem quiser se aprofundar mais nesse assunto.